Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então vamos para a nossa aula e hoje nós finalizamos o nosso conteúdo sobre os tipos climáticos do planeta. Então nós vamos ver o tipo climático predominante nas zonas glaciais e também o tipo climático alterado pela altitude. São os dois tipos climáticos que nós não observamos ainda. Então, vamos começar pelo tipo climático que vai predominar nas zonas glaciais, que é o clima polar. Qual é a característica desse clima? Bem, primeiramente, esse clima ele predomina nos extremos norte e sul do planeta. E a principal característica desse clima são as temperaturas muito baixas, né? Então, quase sempre essas temperaturas elas são inferiores a 0 graus, certo? E outra característica ou particularidade é que boa parte das áreas em que o clima ocorre não recebe luz solar durante um período do inverno. E acontece de modo inverso no verão, né, onde há o fenômeno do sol da meia-noite, que é quando os dias se passam sem escurecer. Então, vários dias sucessivos sem que escureça, certo? Como exemplo, vocês observem o climograma do Alasca nos Estados Unidos. Então, vejam que as médias são negativas quase o ano todo e essas médias se aproximam de zero no verão e podem chegar a 40 graus negativos no inverno. Então é frio pra caramba, né? E notem também que o índice pluviométrico é bastante baixo, que acaba se assemelhando ao clima desértico que nós vimos na nossa última videoaula. E o índice de precipitação nessa região ele é inferior a 200 milímetros ao ano. E quando chove, essas precipitações elas ocorrem sob forma de nevascas, certo? E como o nome sugere, esse clima ele ocorre nas regiões polares, Ártica e Antártica. Então, no hemisfério norte, ele vai abranger regiões da América do Norte, da Europa e da Ásia. E no hemisfério sul, ele compreende todo o continente da Antártica, ok? E qual é o tipo de formação fitogeográfica que ocorre? Bem, então a vegetação predominante nesse tipo climático é a tundra, que é uma vegetação rasteira formada por musgos, líquens e gramíneas, que acabam brotando e florescendo nas poucas semanas em que dura o verão, quando o gelo derrete, certo? Bem, o outro tipo climático é o alterado pela altitude ou relevo, chamado de clima frio de montanha. Então, agora nós vamos observar algumas características e particularidades desse clima. Primeiramente, o clima frio de montanha ele é observado nas áreas de maior altitude do planeta, como, por exemplo, ele é observado nas grandes cordilheiras dos Andes, na América do Sul, dos Alpes, na Europa, e também a cordilheira do Himalaia, no continente asiático. Então, esse clima ele é observado em regiões onde possuem maiores altitudes, certo? E enquanto ao padrão das estações do ano, nós podemos dizer que é indefinido. Por quê? Porque varia de acordo com a latitude e a altitude de cada cordilheira. Porém, o que todas as cordilheiras têm em comum é o frio predominante durante boa parte do ano e também a presença de neve nos picos das montanhas. Então, isso todas as cordilheiras têm em comum. Vejamos como exemplo desse clima o climograma de Lhasa no Tibete e na China. Então, vejam, resfria com a altitude e as médias térmicas dependem da latitude e da altitude e as chuvas também. Então, neste climograma,
nós podemos observar que choveu mais nos meses de junho e agosto, certo? E a vegetação de alta montanha também varia conforme a altitude e também varia no barlavento e no sotavento. O que é isso? O que é barlavento? O que é sotavento? Bem, então, barlavento vai ser a face da montanha que fica de frente para a direção de onde vêm os ventos. E o sotavento é o lado oposto da montanha. Então, vejam na imagem que o barlavento é o mais úmido e o sotavento é o mais seco. E a vegetação ela vai variar no barlavento e no sotavento. Então, vejam que no barlavento nós temos faixa de tundra, faixa de coníferas, faixa de pradarias e vegetação temperada. E abaixo, né, no sopé da montanha, nós temos a vegetação original. Enquanto no sotavento, né, que é a área mais seca, nós temos apenas o predomínio de estepes, que se desenvolvem em locais secos, certo, pessoal? Então, finalizando o nosso conteúdo, nós vimos os tipos climáticos do nosso planeta. E agora, a tia gostaria que vocês respondessem a questão da seção Organiza as Ideias, página 44, que está relacionada a um dos climas que nós vimos hoje. E também eu gostaria que vocês respondessem as questões que ainda faltam da nossa hora de estudo, que são as questões 4, 6 e 7, página 45 e 46, certo? Respondam essas questões, tá? São bem fáceis. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me procurando, tá? Estou disponível para auxiliá-los. Enfim, me procure. E tenha um bom dia, um forte abraço e até a nossa próxima aula.